Deputado Paulo Folleto, médico, filiado ao PSB do Espírito Santo desde 1990. O deputado está em seu primeiro mandato na Câmara Federal. Atuou também como vereador e foi deputado estadual por Colatina, no seu estado. Preocupado com o desenvolvimento do esporte nacional, o deputado propõe que os mesmos benefícios previstos na Lei Pelé para servidores públicos civis e militares da administração pública direta ou indireta sejam estendidos aos trabalhadores da iniciativa privada. Para o deputado Paulo Folleto, os empregados do setor privado, que também são atletas de alto nível e possuem os índices e os atributos necessários para competir em nome do país, merecem o mesmo direito de participar de competições esportivas sem prejuízo do emprego e do salário. Mas obrigar o empregador a dispensar o empregado ou empregados que se habilitem para essa dispensa não pode acabar atrapalhando a contratação de profissionais atletas? Eis a questão. Deputado Paulo Folleto, apesar do legislador estar sempre pensando no melhor para resolver um problema, não se corre o risco de acabar criando outro e dificultando a contratação de empregados atletas? Eu acho que não. Nós temos inúmeros exemplos de empresas que fizeram investimento no esporte, quer seja patrocinando só a camisa, quer seja montando equipes da empresa, que passaram a ocupar posição de destaque naquele segmento que ela ocupa. Eu vou lembrar um pouquinho, eu já não sou tão novo assim, o time de vôlei do Bradesco, Atlântica, depois virou Atlântica Bradesco, Atlântica era uma seguradora, começou lá atrás um trabalho que transformou, sem fazer propaganda do banco, mas transformou esse nome numa das grandes empresas nacionais e o início deles foi trabalhando a parte esportiva. Eu vou te dizer, eu sou médico, trabalhando numa cooperativa médica, nós conseguimos, a partir do momento que colocamos a nossa marca numa camisa de futebol, nos transformar no maior plano, numa cooperativa que vende a maior quantidade de planos do país. Então, assim, aplicar no esporte não tira lucratividade, não tira exposição, só faz com que uma empresa cada vez mais se destaque. Claro, tem que ter gestão de qualidade, tem que ter recursos humanos sempre atualizados, tem que respeitar a legislação trabalhista, mas eu não conheço exemplo que você investir no esporte faça com que uma empresa ande para trás. Por isso é que, nessa visão de que não só o poder público tenha a responsabilidade de abrir espaço para atletas, mas a iniciativa privada, principalmente nesse momento que nós vivemos no Brasil, também pode dar sua contribuição. O Eis a Questão trouxe alguns convidados para discutir a proposta do deputado Paulo Folleto. A primeira pergunta é de Ricardo José Macedo, professor e pesquisador na área do Direito do Trabalho na UNB e procurador regional do Ministério Público do Trabalho. Deputado Paulo Folleto, é um prazer participar deste programa e gostaria de parabenizá-lo pelo projeto apresentado, que ele vai ao encontro do artigo 7º da Constituição, que prevê os direitos dos trabalhadores, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Eu indago a Vossa Excelência com relação a algumas modalidades que exigem uma dedicação muito grande, às vezes por um tempo muito longo. Como é que ficaria o pequeno empresário nessa situação? A micro e pequena empresa nesse país, que nós estamos conseguindo uma válvulazinha de escape, né, para a sobrevivência dela a partir da lei geral, que não é tão antiga assim. Há pouco tempo eu vim como deputado estadual aqui em Brasília, lutando para que ela fosse. Não sei se a gente conseguiria dar suporte a isso, porque com muita realidade, o senhor que é um estudioso, além de um profissional estudioso, né, professor do tema, sabe que o sacrifício muito grande, o nível de sobrevivência das nossas micro e pequenas empresas é pequeno, né? Então, vejo também com a mesma preocupação para essas empresas de menor porte poderem suportar um custo, né, que é liberar o atleta, ou liberar o colaborador, que deveria estar ocupando o posto de trabalho,
para que possa fazer o seu treinamento, já que a nossa proposta prevê até o tempo de treinamento, quando o atleta é federado, quando ele tem nível alto de competição. Assim, vejo também com a mesma preocupação. Agora, também, né, pode ser a válvula de promoção, pode ser o mecanismo de promoção. Uma empresa de porte pequeno, numa cidade, né, que não seja, né, uma cidade grande, ele ter um atleta que começa a se destacar e usar aquele atleta como mola mestra de propaganda da empresa, do produto, né? Então, assim, essa preocupação tem que ser levada em conta. O foco inicial da gente é para empresas que tenham mais estrutura financeira, mais sobra financeira, para que possam suportar um impacto desse, mas sobra tem esse outro lado, que as micro e pequenas, ao investirem num atleta de uma cidade que tenha já um nome estadual, eu sou de um estado que não é muito grande, o Espírito Santo, então lá qualquer coisa que aconteça consegue ser visualizado pelo estado inteiro. Então teria esse lado, mas a preocupação que o senhor questiona tem cabe perfeitamente no nosso questionamento. E aí seria assim, o proprietário da empresa tem que pesar bem essa questão aí para ele. Nós trouxemos também para participar do Eis a Questão Lourival Melo, diretor-secretário da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio. Deputado, o seu projeto ele é importante, primeiro para os trabalhadores, porque é um direito do trabalhador, o esporte e o lazer. E hoje nós sabemos que vários atletas têm uma enorme dificuldade para poder competir. Primeiro, financeiramente, a falta de apoio. Apoio existe para grandes marcas, para grandes equipes. Mas tem uma questão que o seu projeto não prevê, que é exatamente a liberação desses atletas nas pequenas e médias empresas, que será muito difícil, porque se hoje já não se cumpre muitas das direitos que os trabalhadores têm, se hoje se questiona licenças que os trabalhadores já têm, se o projeto não prevê a obrigatoriedade do atendimento, a liberação, e aqui nós estamos só falando de atletas olímpicos, ficará um projeto, no meu modo de entender, que poderá gerar um conflito dentro da empresa. A gente já até falou um pouco sobre isso aqui. Eu entendo perfeitamente, acho que é um ponto que nós podemos continuar discutindo, né? Eu não estou aqui para finalizar nenhuma discussão, nem sou nenhum gênio para poder dar um toque e resolver. Mas o governo sacrifica muito, né? A carga tributária no país é muito grande, né? O Brasil é um exemplo a não ser seguido. Apesar de que há exemplos de carga tributária maior do que a nossa, mas que com serviços à população, né? Nós temos, no norte da Europa, a maior carga tributária do planeta, maior do que a nossa. Só que os serviços públicos de educação, saúde e segurança correspondem ao valor recolhido. E o nosso segmento de micro e pequenos vão sofrer com a nossa legislação e podem até discriminar, né, o atleta. E aí seria o tiro saindo pela culatra, o que eu não gostaria que acontecesse, né, fazendo a discriminação porque tem potencial de atleta, de desenvolvimento na sua capacidade de se destacar no esporte e aí não vai ser empregado por causa disso. Mas eu não conheço assim, um local de trabalho que, tendo uma referência, né, o cidadão se destacou, ganhou uma medalha e foi no final de semana à competição, treinou durante a semana toda, quando ele chega na segunda-feira com a medalha no peito, que ele não vai trazer, né, coletivamente uma alegria e uma disposição naquela empresa. Então, vai muito desse olhar holístico que cada um de nós tem que ter na relação humana, né? Na relação trabalho, pessoa, lazer, família. Então, mesmo correndo esse risco, eu ainda defendo a nossa proposta e usando o nosso momento aqui de raciocínio coletivo, fazer com que quem está nos vendo, nos ouvindo agora, possa não pensar nisso. Olha, por que a minha empresa, será que a minha empresa, ao ter um atleta que se destaca
não vai criar um ambiente saudável onde as outras pessoas ou esse próprio atleta possa criar ali dentro um movimento de desenvolvimento, a cultura da saúde através do exercício físico, vai diminuir absenteísmo a partir de diminuição de doenças, né? Então, acho que, mesmo assim, se o dono da empresa tiver essa visão, mundo, relação humana, nós conseguiremos superar. O Eis a Questão trouxe também para participar do programa Luiz Felipe Barbosa, fisioterapeuta, especializado em treinamento em atletismo, competidor em provas de longa distância, medalha de bronze na última edição da meia maratona de Mainz, na Alemanha. Obrigado pela oportunidade. Fico muito contente de estar aqui e acho muito importante esse intuito do senhor de estar apoiando o esporte, até porque o Brasil está investindo milhões agora com a Copa do Mundo e com as Olimpíadas também. Eu acharia um desperdício a população e os empresários não estar investindo uma pequena parte também. Um exemplo disso, temos aí também uma lei, projeto de 1% do imposto de renda que as empresas podem estar investindo nos atletas e está abatendo, então, o seu imposto de renda. Só que poucos empresários sabem disso, ou fingem que não sabem, ou não querem investir assim mesmo. Eu acho que é muito importante pessoas como o senhor estar apoiando o esporte, porque está sendo realmente gasto o dinheiro do povo, então teríamos que ter atletas à altura e medalhas para representar o Brasil. Eu estou parabenizando a sua iniciativa e eu gostaria que mais deputados tivessem a coragem e a disposição de estar fazendo o mesmo que o senhor está fazendo. Luiz, eu também... Quem me deu a ideia foi uma jornalista, atleta, uma moça de 40 anos de idade, que por estar trabalhando na televisão não pôde fazer uma competição internacional. Ela é medalhista pan-americana, Master e tal, enfim. Aí nós conversamos e nós levamos adiante. E usando um pouco o exemplo do que você faz, eu vi uma reportagem sobre o grande nome do atletismo mundial hoje, que é o jamaicano Usain Bolt. Ele voltou no local onde ele começou o treinamento da vida dele, uma escola pequena no interior da Jamaica, que tinha um pasto do lado, e no meio do pasto eles cortaram a grama e fizeram uma pista de atletismo de terra batida. Mas não é de terra batida que usa para fazer quadra de tênis, não. Poeira mesmo. E os meninos, ele estava lá observando os meninos, que 20 anos era ele que estava ali, correndo com tênis desamarrado, todo furado, porque a Jamaica é um país bem mais pobre do que o nosso, muito inferior na escala econômica mundial, né? Então, assim, eu vi aquilo lá e dali saem velocistas que são famosos no mundo inteiro, já tem gerações que a Jamaica consegue trazer velocistas para se destacar no mundo inteiro. Nós somos um país de uma miscigenação fantástica. Será que a nossa população... fisicamente, os negros levam vantagem nessa questão da velocidade, né? do tiro rápido, 100, 200, 400 metros. Mas nós temos uma população, a negritude faz parte da formação do nosso povo cultural, social e econômica, não pode fazer parte atlética, né? E, assim, como você disse, nesse momento a gente investindo bilhões, não milhões, bilhões de reais em estádios para a Copa das Confederações, para a Copa do Mundo e logo na sequência para uma Olimpíada que nós vamos trazer para cá. É fundamental que a gente tenha um pouquinho, não podemos mais ficar pescando medalhinha, uma aqui no atletismo, outra ali na ginástica olímpica, aí aparece um César Cielo, mas ele não tem sequência, você não consegue fazer com que ele promova, né, a natação brasileira para trazer novos medalhistas. Então, assim, é um pouco disso que a gente vê aí. Eu tenho filho de 12, 14, 20 anos, vou atrás deles, sacrifico a vida política para acompanhá-los nas competições. Eu acho assim que é importante a gente estimular, não só como político, mas como cidadão, qualquer um de nós, como pai de família, tio, avô, padrinho, que for possível a gente fazer. Mais uma pergunta do professor Ricardo José Macedo. Deputado, o presente projeto, ele tramita com outros projetos que visam a alteração do artigo 473 da CLT. Chamou a atenção que, em dois projetos, um prevendo a ausência
do empregado por motivo de concurso público. E o outro é a ausência do empregado para participar de convocação de trabalhos comunitários. Gostaria de saber a opinião do senhor com relação a esses projetos que podem, né, definir o futuro desse projeto do incentivo ao esporte. Sim, eu vi, ele foi apensado, eu vi esse da questão do trabalho comunitário, a partir de um dia de dispensa, se a pessoa cumprir trabalho comunitário. Acho que trabalho comunitário deve ser voluntário, deve ser do interior da gente e não vejo necessidade de compensação. Isso é opinião pessoal minha, não só como político, mas como cidadão também. Se é comunitário, se é dedicação ao ser humano, se eu vou trabalhar numa instituição filantrópica que atende numa PAI, numa filantrópica que atende à saúde, sabe, que dá assistência social, sim, sou contrário a isso, né? Ele foi apensado, eu sei disso, mas na tramitação a gente pode até... Essa aí eu sou contrário a ela. Fará a pergunta agora Lourival Melo, diretor-secretário da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio. Somente, deputado, nós não somos contra o projeto. Apenas a gente está trazendo aquilo que se vive no dia a dia. Eu sei disso. Né? Nós somos favoráveis. E digo mais, o projeto fala muito, aqui no Brasil se fala muito no esporte olímpico, as pessoas, os atletas de ponta. Mas nós sabemos que por esse Brasil, os atletas que mais sofrem são esses que não chegaram ainda a esse nível. São os atletas que competem pelas cidades, pelos estados e até pelos seus clubes, né? E são atletas que fazem aquilo por amor ao esporte. E aqui está falando muito no esporte olímpico, mas nós não podemos esquecer do esporte de base, nós não podemos esquecer dos jovens que estão chegando, que ainda não chegaram no nível olímpico. E o projeto não está contemplando isso, e o projeto não deixa uma dúvida na relação se a empresa não libera. Como é que fica esse funcionário? Porque normalmente o que a gente vê no dia a dia é que ao funcionário, ao solicitar alguma coisa, em vez de ele receber um prêmio, ele recebe uma demissão. Entendo perfeitamente essa questão, mas a gente tem que começar uma hora, não é isso? Estamos começando, a ideia ela está surgindo para a gente estar aqui discutindo exatamente, aprimorando, esmerilhando onde é que tiver alguma quina, onde a gente possa fazer o polimento, né? Para que nós possamos criar esse espírito. Eu continuo na tecla de que assim, o país tem N problemas para serem resolvidos, né? Olha como é que está a questão da mobilidade urbana, a dificuldade que você tem, se você quiser ser um trabalhador da empresa que quiser utilizar a bicicleta para exercício físico, né? Para você trazer uma nova cultura, você tem dificuldade de chegar, porque nós temos uma dificuldade tremenda de ciclovias ou de faixas que priorizem a mobilidade urbana através da bicicleta. Também é um outro problema. Então, assim, nós realmente temos muitos problemas, uma sociedade um país que é grande, que é continental, que é difícil de ser gerenciado, porque ele tem nuances em cada região, em cada estado, e às vezes no mesmo estado, regiões muito precárias, para as empresas se instalarem e que, de repente, ao se depararem com uma legislação dessa, tomam um susto, né? Mas, assim, nós começamos a conversa e estamos, assim, plenamente abertos a sugestões para que nós possamos fazer com que a coisa fique boa para todo mundo, né? Ninguém aqui está querendo sacrificar o segmento empresarial, que é o gerador de postos de trabalho. E nós estamos discutindo, falando sobre micro e pequena empresa, e aí que é a grande geração de postos de trabalho desse país, né? Vamos a mais uma pergunta de Luiz Felipe Barbosa, que é o atleta especializado em treinamento de atletismo. Não somente uma pergunta, mas eu queria dar uma opinião assim, que o governo deveria oferecer para as empresas privadas algum benefício. Por exemplo, eu tenho 5 atletas de nível nacional ou regional, alguma porcentagem no abatimento de algum imposto, ou de luz, ou de água, com certeza as empresas teriam mais interesse e nós talvez teríamos mais atletas a nível mundial ou olímpico. Eu acho que deveria partir do governo federal e assim abaixo as outras instâncias. É uma opinião que eu tenho, acho que... A sugestão do Luiz é que, além dessa, por exemplo, entre aspas, esse sacrifício que está acontecendo pela nossa proposta de lei, só da empresa, né, que se perderia por um período o colaborador do posto de trabalho, o governo também fizesse uma contribuição a partir
de que houvesse o consentimento, o entendimento, o governo diminuísse um pouco a carga tributária, né? Fizesse uma compensação financeira. Acho que a sugestão é válida, Luiz, e a gente tem que levar adiante essa possibilidade. Deputado Paulo Folletto, qual sua expectativa com relação à aprovação em plenário do seu projeto? O senhor acha que ele enfrentará oposição por parte dos parlamentares ligados aos empregadores? Não vejo... Olha, primeiro que assim, tomara que ele sofra até alguma restrição para que nós possamos discutir, né? O parlamento, nós temos um sistema político que ele vai para o plenário, para que a gente coloque as nossas ideias, né? Então, haverá gente favorável, né, ou contrária à ideia, e vamos colocar no plenário para que a gente discute. Não acho que ele vai ter passe livre, não. Acho que vai ter restrição a segmentos que poderiam questionar a perda de horas de trabalho. Mas, assim, se a empresa somar, não tenho dúvida nenhuma que o resultado final é positivo nessa questão de poder adotar profissionais, colaboradores que tenham uma prática esportiva e que estão crescendo, chegando a um ponto de destaque, né, e que esses atletas trariam um feedback positivo para a empresa na produção, na prestação de serviço, não tem dúvida nenhuma disso. Então, se ele tiver discussão no plenário, estamos abertos para que as ideias venham, para que nós possamos colocar a nossa ideia e ouvir a ideia se tiver contraponto. Não há problema nenhum nisso. Nós vivemos um sistema político democrático e que deságua no plenário o final das proposições, e é lá que a gente decide. O projeto que permite a participação de empregado atleta em competições esportivas está aguardando designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. O programa Eis a Questão termina agora. Semana que vem, mais um debate sobre projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados. Até lá.